Eccomi qua, amici, eccomi qua, ragazzi, siamo in diretta. Hoje, as 15 frases, as 15 melhores frases que existem para treinar a pronúncia na língua italiana. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Silvano Formentin. Se você não está inscrito ainda, te inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações. Considere também fazer parte do nosso grupo de membros. E deixa o like nessa aula, compartilha essa aula também para os seus 15 amigos. Vamos lá, os seus 15 melhores amigos, pode ser? Já que são as 15 frases, as 15 melhores frases para treinar a pronúncia, você compartilha aí com os seus 15 melhores amigos, combinado? Põe no chat também de onde você é. E para quem não me conhece, eu sou o professor Silvano Formentin. A minha missão é divulgar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. Também levar os meus alunos à fluência da língua italiana em apenas 8 meses. E muito mais do que isso, na verdade, se isso já não fosse bom demais, é também transformar a vida das pessoas por meio do ensino da língua, da cultura, da história da Itália. Seja muito bem-vindo ao canal, põe no chat de onde você é. E vamos para a nossa aula de hoje, ragazzi, ragazzi. As 15 melhores frases que existem para você treinar a pronúncia na língua italiana. Lembrando que pronúncia é a parte mais importante de tudo para aprender italiano, sabia? A parte mais importante é pronúncia, mais importante do que vocabulário, mais importante do que gramática, mais importante do que escrever italiano, mais importante do que audição. Pronúncia é 50%, é muito importante, muito importante. E o resto tudo se divide nos outros 50%, porque não adianta você entender, conseguir formar a frase italiana na sua cabeça e quando falar, falar errado. Falar com a pronúncia errada e a pessoa não te entender. Aí você trava, porque se ela não entende, você pensa assim, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Aí fica inseguro, aí trava, não fala mais nada, né? Mesmo que não trave, se você fala e fala de forma errada a pronúncia, a pessoa não vai entender, ponto final. Eu consegui reunir nessas 15 frases todas essas pronúncias aqui. Ou seja, todas as pronúncias que a gente precisa aprender. Certo? Tá tudo aqui. Então essa aula é muito importante, muito legal mesmo, e mais do que apenas eu trazer aqui para você o GLI e falar que GLI tem som de li, você decorar GLI tem som de li, mais importante do que isso é aprender dentro de um contexto. Então, por isso que a gente vai aprender nas frases, certo? Tem vários exemplos, certo? Então temos o som do L, que tem som de L mesmo, por exemplo, Silvano, Silvano, tá vendo? Ó, Silvano, em português, Silvano com U. O GLI tem som de li, como em alho, bagalho, conilho. O CI tem som de che, como se fala no Rio Grande do Sul. O CI tem som de ti, da mesma forma. A pronúncia por do ti é ti, não é ti. Porque se eu falar ti, aí vai parecer que é isso aqui, ó, que é o CI. Eu quero falar CI, eu quero falar ti. Ti. O CI tem som de ti. Ti. Mas o TI tem som de ti. Ti. Pegou o código? O GHE tem som de G. GHE tem som de G. GHE som de G. G. Então, guepardo, por exemplo. Guepardo. Da mesma forma, o GHI tem som de Gui. Como ghiaccio. Gelo é ghiaccio. Ghiaccio. Certo? Então, GHI som de G. GHI som de Gui. O GN tem som de NH. GN tem som de NH. Então, lasanha é um exemplo clássico. Lasanha. O CHI som de Q. O CHI som de Ki. O SC, quando é seguido do I, tem som de... Esse SC fica com som de X. Quando ele é seguido do I e do E, ele vai ficar com som de X. Então, Xi ou Xe. Peixe, por exemplo. Piscina, por exemplo. Tem a pronúncia do Z, que às vezes tem som de TS e às vezes tem som de DZ. Das palavras mais usadas, você vai encontrar com mais frequência o som do TS, igual pizza. E o som do R, por exemplo, birra, vorrei, esse R tremidinho, certo? Então hoje as 15 melhores frases que existem para treinar a pronúncia em italiano, obviamente. Em italiano. Já deu like? Compartilhe com seus 15 melhores amigos. Vamos lá, andiamo avanti, ragazzi. Vamos começar a nossa aula então, treinando todas as pronúncias. Lembrando que eu reuni nessas frases todas as pronúncias que a gente precisa aprender na língua italiana. São essas aqui, ó. E as outras pronúncias? As outras pronúncias, ou
são, por exemplo, que vêm de palavras estrangeiras, que não do italiano. Por exemplo, o iogurte não tem o Y em italiano, então a gente fala iogurte. Nesse caso, tem som de I, então bem tranquilo, sabe? As pronúncias principais são essa aqui, ó. Ah, uma outra pronúncia que eu não botei aqui é a pronúncia do H. Acho que não tem nenhuma palavra com H, né? Com H, mas também é palavras estrangeiras, por exemplo, Hollywood. Como é que fala Hollywood em italiano? Hollywood. Hollywood, ok? Hollywood. Também não tem o W na língua italiana, a gente fala com som de V. Então, Hollywood. Hollywood. Mas as pronúncias da língua italiana estão tudo aqui. Então vai ser uma aula bem legal. La prima frase, ragazzi. Il padre non fa usare il computer al figlio. Il padre non fa usare il computer al figlio. Coisas interessantes aqui. O som do L, il, il, il. De novo aqui o il. De novo aqui o al. E o GLI som de li. GLI som de li. Ripete ad alta voce dopo di me la prima frase di oggi. Il padre non fa usare il computer al figlio. É importante que você repita em voz alta para treinar essas pronúncias, obviamente. Você vai treinar futebol sem jogar futebol? Não, né? Ficar só olhando os outros, né? Para treinar tem que fazer, tem que participar. Então repita em voz alta e pega lá uma caneta e um lápis para copiar no caderno essas frases em italiano, que isso também ajuda demais, é importante demais, é poderosíssimo para o aprendizado. Quem está repetindo em voz alta, comenta aí no chat. De novo, a frase número 1. Il padre non fa usare il computer al figlio. Coisas interessantes aqui, ó. Temos já uma palavra estrangeira, computer. Veja, eu falo computer. Então a gente usa essa palavra no inglês, que vem do inglês, né? A gente usa no italiano, a gente usa essa palavra, tá? Il padre non fa usare il computer, por isso que eu falo computer, al figlio. Muito bom. Palavras estrangeiras, quando são faladas na Itália, elas podem ser faladas de um jeito no norte, de outro jeito no centro, de outro jeito no sul, tá? Não se atenham como é que eu falo essa palavra, né? Tá lá na Itália, fala de qualquer jeito. Nada é considerado errado porque não é uma palavra da língua italiana, certo? E temos aí o Gelisson de Lee. Agora, outra coisa interessante dessa frase, se a gente traduzir de forma literal, palavra por palavra, ia ficar, né? O pai não faz usar o computador ao filho. Mas não é assim que a gente faz, né? O pai não deixa o filho usar o computador. É assim que a gente faz a tradução, tá? Muito bem, andiamo avanti. Frase número 2. Il professore fa usare la calcolatrice agli studenti. Essa frase também tem bastante pronúncias para treinar. Tem de novo o som do L ali no il, aqui no calcolatrice, calcolatrice. Tem o som do Rzinho tremido, ó. Presta atenção. Calcolatrice, tri. Dou uma tremidinha na ponta da língua, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui e botar a tela grande. Presta atenção aqui, ó. Calcolatrice. Tri. Claro, tô dando uma exagerada aqui, né? Pra você perceber, né? Não é pra falar calcolatrice. Calcolatrice. Agli, GLI som di gli, studenti. Então, atenção pro som do L, vou botar em amarelo aqui. Il professore fa usare la calcolatrice
Cal. Professor, eu não consigo falar esse L. Ok. Tem gente que vai falar de primeira, mesmo que está começando a aprender italiano. Tem gente que vai ter mais dificuldade. Imagina que fosse a palavra assim, ó, cala, cala a boca, por exemplo, tá? Cala, porque começa com C-A-L ali, por isso que eu pensei nessa palavra, cala. Cala, fala cala. Cala, 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 cala. Falou? Agora tira o A do final de cala e fala sem o A. Cal, 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 cal. Agora bota o co. Calcolatrice. Tá vendo? Tem que fazer. Quem tem dificuldade com ela tem que treinar bastante, tá? Ainda mais. Calcolatrice. Calcolatrice. Os C são de C. O G ali são de gli. Studenti. Atenção para o som do S aqui também. Então vou botar aqui, ó. O S também tem algo interessante no começo das palavras. Eu tenho que falar esse S, só o sopro do S. Só o soprinho do S, sem botar um I ali no começo, ou um E. Não é estudante, é studente. Studente. Tá vendo? Ó, só o soprinho do S. Studenti. E a pronúncia por aqui do T. T. Para não ficar com som de CI. CI tem som de TI. TI tem som de TI. Respira. Ti. Respira fundo. Ti. Muito bem. Outra coisa interessante para a gente melhorar a pronúncia é articular bem a boca, sabe? Gilda. Ô, dona Gilda, tá com a gente também. Então, diferente da língua portuguesa, né? Em italiano a gente tem que abrir mais a boca, tem que... não pode ter medo de falar, inclusive, um pouco mais alto, tá? Para sair melhor. Outra coisa interessante sobre pronúncia é que na língua italiana não tem som nasal. Por isso que não tem... Eles não conseguem, por exemplo, falar a palavra avião, caminhão, pão, e etc. Então, o professor deixa os alunos usarem a calculadora. Il professore fa usare la calcolatrice agli studenti. Repita. De novo. Il professore fa usare la calcolatrice agli studenti. Quem chegou atrasada, volta pro começo aí. E deixa o like. E compartilha com 300 amigos. Quem chega atrasado tem que ter uma multa, né? Aí é 300 amigos que tem que compartilhar. E se eu quisesse falar assim, o professor não deixa os alunos usarem a calculadora, o que eu teria que fazer aqui? Hein? Pegando como exemplo a frase né? Vou botar o non. Il professore non fa usare la calcolatrice agli studenti. Certo? Muito bom. Agora o celular também. Podemos botar aqui um exemplo com o celular, né? Il professore non fa usare il telefonino agli studenti. Certo? Muito bom. Andiamo avanti. Frase número 3. Você gosta de espaguete? Ti piacciono gli spaghetti? Então, mais pronúncia pura do ti para treinar, ó. Ti. O CI agora aparece aqui, som de ti. De novo o GLI, som de li. Opa, aqui. Oh, dá-lhe nele. Dá-lhe nele, topo. O que é topo? É esse aqui, ó. Esse aqui é il topo. O ratinho, il topolino. Espaguete. E o pronúncia por do ti aqui, certo? Muito bem. Ti piacciono gli spaghetti? Repita em voz alta depois de mim.
Ti, ó, pronúncia por do ti, respira. Ti, respira. Ti piacciono gli spaghetti? Di nuovo. Ti piacciono gli spaghetti? Certo. Nome de massas, a gente fala no plural, por isso spaghetti, ok? Spaghetti com i no final é plural, então é gli spaghetti significa os espaguetes, certo? Quando eu pergunto ti piacciono, eu estou perguntando te agradam? Os espaguetes te agradam? Essa é a tradução literal da frase aqui. Mas em português a gente não fala assim, obviamente a gente fala espaguete. O espaguete. Você gosta de espaguete? A gente fala espaguete. Aqui no sul, pelo menos, é espaguete. A pronúncia pura do T seria espaguete. Espaguete. Em português. Ripete ad alta voce, dopo di me, la frase numero 3. Ti piacciono gli spaghetti? A Nara pergunta por que é ti e não tu? Porque a tradução real para isso aqui é ti piacciono é te agradam. Agradam a você. Os espaguetes agradam a você. Ou seja, eles te agradam. Entendeu? Se eu falar assim, por exemplo, ti piace la pizza al tono? Ti piace, se eu perguntar, ti piace la pizza al tono? Ou seja, você gosta de pizza de atum? Mas a tradução literal é a pizza de atum te agrada? Te agrada a pizza de atum? Entendeu? Una buona pasta, aí não é piacciono, é ti piace, certo? Ti piace la pasta al sugo? Ti piace la pasta al sugo? Aí é ti piace porque eu estou me referindo à massa, que é singular. Agora, quando eu falo os espaguetes, de espaguete é plural, então eu tenho que falar ti piacciono. 4. Mio figlio è andato a prendere il portafoglio. Mio figlio è andato a prendere il portafoglio. Então, G ali com som de li. É andato porque é homem, é mio figlio. Andato, se fosse minha filha, aí eu vou botar é andata, ok? Mio figlio è andato, mia figlia è andata. Io sono andato, sou homem, falo sono andato. Uma mulher fala io sono andata. Prendere, ó. Prendere, prendere, prendere. È andato a prendere, prendere, prendere il portafoglio. Portafoglio, portafoglio. Cioè, lì sono di lì. Mm. Ripete ad alta voce dopo di me. Mio figlio è andato a prendere il portafoglio. Uhum. De novo, a frase número 4. Já estão copiando no caderno? Comenta aí. Estão copiando no caderno, então? Depois de mim em voz alta. Mio figlio è andato a prendere il portafoglio. Frase numero 5. Quanti minuti ci sono in un'ora? Para treinar aqui, ó. Pronúncia por do ti. De novo, pronúncia por do ti. Aqui temos o CI, som de ti. Outra coisa importante com relação à pronúncia, já que essa é uma aula que eu estou focando na pronúncia bastante, né? Sempre, todas as aulas eu bato muito em cima da pronúncia. Mas aqui quero lembrar de tudo que é relação da pronúncia. Então vamos falar tudo, ó. Uma outra coisa importante. Quando você
for falar italiano, preste bastante atenção na última letra de cada palavra. Porque além de fazer o masculino e o feminino, também faz o plural e o singular, tá? Então ali a última vogalzinha. Se é I, tem que ter som de I. Se é E, tem que ter som de E. Em português a gente meio que mistura isso e se entende, mas em italiano tem que ser bem pronunciado, tá? Em voz alta depois de mim, frase 5. Frase 5. Quanti minuti ci sono in un'ora? Quanti minuti ci sono in un'ora? Come se fosse uma palavra só. In un'ora. In un'ora. Di nuovo, ad alta voce dopo di me. Quanti minuti ci sono in un'ora? Quanti minuti ci sono in un'ora? La risposta 60 minuti. Frase numero 6. Faccio l'insegnante. Faccio l'insegnante. Aqui tem de novo o CI, som de CI. E o GN apareceu agora com som de NH. Como lasanha, montanha, que mais? Lenho, que é madeira. Ó, a Magela Rocha perguntou, na frase 6 poderia ser sono l'insegnante? Veja, o que eu estou fazendo agora? Eu sou professor em atividade, então eu falo faccio l'insegnante, ok? Eu posso falar, por exemplo, sono, aí eu falo a profissão, mesmo que não esteja fazendo a função daquela profissão, entendeu? Então, o que eu faço no momento da minha vida? Então eu falo faccio l'insegnante, tá? Eu posso, por exemplo, ter me formado em arquitetura, mas não trabalho como arquiteto, trabalho fazendo outra coisa, sei lá. Trabalho na loja do meu pai, como gerente lá, sei lá, uma coisa assim. Então, sim, eu posso falar que daí eu sono arquiteto, mas não faccio l'architetto, entendeu? Tem muita gente que se forma em algo, mas acaba fazendo outra coisa, não é? Então, isso aqui é para o que você realmente faz. Então, usa o faccio. Faccio l'insegnante, ok? Ah, tem uma pergunta interessante aqui, ó, Terezinha. Por que na frase 2 aparece a letra junto à palavra i? Li. A letra... Ah, tá. Aos. A é a e li é os. Quando eu falo ali, é aos. Entendeu? Aos estudantes, tradução literal. Certo? Ele não dá a calculadora aos estudantes, por exemplo. Falando em português. Esse aos. Então, ali é aos. Certo? E al é ao. Ao filho. Ao filho, ele não dá o computador. Aos estudantes, o professor explicou de forma diferente. Aos pais, ele falou diferente. Aos estudantes, ele falou com mais detalhes. Entenderam? Vamos lá, voltando. Onde é que eu parei? Aqui. 7. Paulo, atenção para o... Ó, também vou ter esse nome aqui de propósito, porque tem uma série que é Friends. Vocês já assistiram Friends? E em alguns episódios aparece um italiano lá e ele... não é que ele fala errado, né? Mas é que o pessoal que gravou a dublagem, ele fala o nome errado. O nome dele é Paulo. Mas é Paulo mesmo que se fala, tá? Paulo, em português, som de U,
Em italiano, eu troco o U pelo O na pronúncia também. Simples assim. Paolo, Paolo. Em italiano, Paolo, Paolo, ok? Paolo. Paolo era talmente triste che ha cominciato a singhiozzare. Peraí que secou a boca. Paolo era talmente, atenção pro som do L, talmente. Paolo era talmente triste che, CHI som di che, ha cominciato, sei som di C, ha cominciato significa que começou. Quem começou? Ele. Ou ela. Certo? Cominciato a sim ghi, porque GHI tem som de ghi, GHI tem som de ghi, GHI som de ghi, como ghiaccio, gelo, ghiaccio. GHI som de ghi, e o Z aqui, não importa se tem um ou dois, som de TS igual pizza. Então, singhi, fala singhi, fala em voz alta, vamos lá, gente. Singhi, singhi, singhi. Você tem um filho, o nome dele é Guilherme. Aí ele pergunta, mãe, posso jogar futebol? Você fala singhi. Viu? Se não saiu agora? Ah, pois é. Singhi. Singhi-o. Muito bem. É. Tsare. Tsa. Tsa. Tsare. Tsare. Repita, repita, repita. Tsare. 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 Singhiozzare. Vai. Viu? Show de bola, hein? Singhiozzare. Singhiozzare. Frase inteira depois de mim em voz alta. Paolo era talmente triste che ha cominciato a singhiozzare. De novo. Paolo era talmente triste che ha cominciato a singhiozzare. Muito bom. Quem conseguiu falar essa frase em voz alta, comenta no chat, quero ver. Já que eu não consigo ouvi-los, né, meus amigos, então eu quero saber, mas bota no chat aí. Ó, a Michelle conseguiu. Michele. De novo. Paolo era talmente triste che ha cominciato a singhiozzare. Não, muito bom. Então Paulo estava tão triste que começou a soluçar. Singhiozzare, soluçar. Andiamo avanti. 8, frase 8. Frase 8. La disciplina. E aqui apareceu o SC com som de X, por quê? Porque depois do SSC tem o I. Então, disciplina. A pronúncia pura do di também, tá? Ó. Di. Di igual ti. Ti, pronúncia pura. Di. Di. Respira. Disciplina. Respira. Disciplina. La disciplina è la forza. Usei som de TS igual singhiozzare também. CHE som de que, o CI som de ti, impedisce. E também aparece o SCE. SC seguido do I e do E tem som de XI ou XE. Então, impedisce. Também a pronúncia do D ali, ó. Que ti impedisce di allontanarci. Essa frase é muito boa. Muito, muito, muito boa. Allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato. CHI som de que. Tem aqui também, né? Mas eu sei som de ti. A frase inteira vai ficar amarela.
Quase, né? Se eu botar também o di ali. Abbiamo, abre bem o A, ó. Abbiamo, 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 abbiamo. Silvano. Silvano, come stai? Disegnato, pronuncia pure tu. Di, gene, som de NH. A nós stessi. E o S, né? Só o sonzinho do S. Essa é a frase do brasileiro Abílio Diniz. Essa aqui é massa, essa frase aqui é top. Vamos lá. Otto. Depois de mim em voz alta. Calma, depois de mim em voz alta. La disciplina è la forza che ci impedisce di allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato a noi stessi. Vai. De novo. La disciplina è la forza che ci impedisce di allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato a noi stessi. Quem mordeu a língua, comenta aí, põe no chat. Mordi a língua, professor. Uma outra coisa que ajuda na pronúncia, além de treinar a própria pronúncia em si, o que que é? Vamos ver se alguém sabe. Falei várias vezes, né? Mas não sei se vocês lembram. O que que ajuda também na pronúncia, sem ser de fato a pronúncia em si? Mordi a língua. Ó, teve uns 4 que morderam aí, ó. Não conseguiu, Michele? Calma, vamos de novo. Frase 8. La disciplina è la forza che ci impedisce. Vai. La disciplina è la forza che ci impedisce. Muito bem, Maria Cristina. Ouvi. A Cecília também colocou ali, ó. Ouvi. Então, a gente precisa ouvir bastante para conseguir falar, certo? Então, me ouça com bastante atenção quando eu falo a frase, tá? La disciplina è la forza che ci impedisce. Ci impedisce, come se fosse uma palavra só. Ci impedisce, ci impedisce, ci impedisce. Vai. Di allontanarci, vai. Di allontanarci, di allontanarci, allontanarci. Allontanarci, è facile, no? Di allontanarci, allontanarci. Dalla strada che abbiamo, vai. Dalla strada che abbiamo. Mexe a boca, lembra de abrir bem a boca. Abbiamo disegnato a noi stessi. Frase inteira em voz alta, vamos lá, vamos lá. Sem medo de errar. La disciplina è la forza che ci impedisce di allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato a noi stessi. Muito bem. Conseguimos matar 8? Andiamo avanti. Então aqui, né? A disciplina é a força que nos impede, esse ti, nos. Da mesma forma quando eu falo assim, ci vediamo domani, ci vediamo nella prossima lezione. Esse ti, nos. Não é nós, é nos. A disciplina, então a disciplina é a força que nos impede de desviar da estrada, de ficar longe dessa estrada, né? Uma coisa que é lontana é uma coisa que está longe. É lontano.
è molto lontano da qui. Non mi piace perché non voglio andare eh, in spiaggia perché è molto lontano, per esempio. Certo? Então, uma coisa que é lontana é porque é longe, né? Então, tem essa questão de se desviar, de ficar longe da estrada que nós desenhamos, ou seja, abbiamo desenhato significa desenhamos. O abbiamo é que indica que foi nós que desenhamos, ok? Hã? Ali tem um noi ali, que noi abbiamo disegnato. Tem um noi ali, mas não tá. Não, é como ali na 9 também, tá ali o noi. Só não mostro. A gente não precisa falar nem escrever, mas ele tá ali. Tá? Então, noi abbiamo disegnato, ou seja, nós desenhamos. A noi stessi. Mais uma vez? Só mais uma vez. Então, a Leda pediu ali só mais uma vez. Depois nós vamos para 9. Ad alta voce dopo di me, ragazzi, la frase 8. Attenzione. La disciplina è la forza che ci impedisce di allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato a noi stessi. Muito bom, muito bom. Agora sim, hein? Gostei de ver. Cada vez melhor, é ou não é? 9. Vorremmo due panini. Quem vorremmo? Noi vorremmo, mas botei entre parênteses, que eu não preciso escrever nem falar. Ok? Vorremmo due panini. É a mesma coisa em português. Gostaríamos. Quem gostaríamos? Nós gostaríamos. Eu posso falar sem o nós. Posso falar, ó, nós gostaríamos de 2 sanduíches, mas eu posso falar tirando o nós dali. Simplesmente gostaríamos, né? Mas pela palavra gostaríamos, a gente já sabe que é nós gostaríamos, certo? Vorremmo due panini al tonno senza cipolla, per favore. Vorremmo, estica o M aqui, ó, vorremmo, que são 2 M's, então a gente dá uma esticadinha. E o R, ó, vorremmo due panini al tonno. Repita. Vorremmo due panini al tonno. Senza, som di TS aqui no Z, cipolla. 6 som di C, cipolla. Stico L, cipolla. Per favore. Frase inteira depois de mim em voz alta. Vorremmo due panini al tonno senza cipolla, per favore. Mais uma vez. Vorremmo due panini al tonno senza cipolla, per favore. Quem está chegando agora, atenção você que está começando a aprender italiano agora, caiu aqui no canal, essa é a sua primeira, segunda ou terceira aula, sei lá, quarta aula que você está assistindo, você vai se assustar com o tamanho dessas frases, mas eu trouxe elas de propósito, tá? Pra gente treinar a pronúncia, não se assuste. Todo o conteúdo aqui no canal é conteúdo bem básico. Claro, uma frase como a 8 aqui, você vai precisar treinar, simplesmente treinar mais vezes, treinar. Tá? Lembra de amanhã pegar esse material, falar em voz alta de novo essas frases. Aí amanhã você faz a tradução para português. Depois de amanhã, pega de novo o material, mais uma vez fala em voz alta. Você vai notar que vai dar uma diferença monumental. Mais uma vez, vorremmo due panini al tonno, senza cipolla, per favore.
Então, gostaríamos de 2 sanduíches. 2 panini. Un panino, com la O. Un panino. 2 panini. 3 panini. 4 panini. Un panino. 2 panini. Un ragazzo. 2 ragazzi. Un ragazzo. 2 ragazzi. Gostaríamos de 2 sanduíches de atum sem cebola, por favor. Andiamo avanti, frase 10. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. Attenzione, possono due L, il vincolo più sacro della società, 6 item sono di C, società, 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 é l'amicizia, é a amizade. Se ela é apóstrofo aqui, nesse caso significa a. L'amicizia. A amizade. L'amicizia. Temos aqui o CI com som de ti e o Z com som de TS para treinar. Bem legal treinar isso aqui, ó. L'amicizia, vai. L'amicizia. L'amicizia. Cizia. Frase inteira depois de mim em voz alta, quero ver. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. Di nuovo, frase 10 ad alta voce, ragazzi, dopo di me però, Attenzione. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. Mais uma vez. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. A minha preocupação como professor é que você aprenda, certo? Então eu fico um pouco aflito, porque se você não voltar nesse conteúdo amanhã e não revisar, você vai esquecer de hoje para amanhã 40%. De hoje para depois de amanhã, 60%. Daqui uma semana, 90% a 95%. E eu quero que você aprenda, né? Pô, dá um trabalhão do caramba, mas um trabalho que eu faço com prazer. Montar as aulas, escrever as aulas, vir aqui, pensar também nos temas das aulas, né? Já fiz tanta aula. E fazer aula aqui ao vivo para vocês. Então, quero que vocês aproveitem bastante esse material. É gratuito, mas tem um valor alto. Ele é grátis, mas o valor dele é alto. O vínculo mais sagrado da sociedade é a amizade. Ainda rima. Muito bem. Andiamo avanti. 11. 11. Chi ha lasciato la finestra aperta? E aqui temos o CHI, som de chi, que significa quem. Chi ha lasciato? Chi ha lasciato? O SCI, som de chi. La finestra aperta. Finestra foi a primeira palavra que eu aprendi na língua italiana, foi meu pai que me ensinou. Mas eu não sabia quase nada de italiano também, eu sabia só algumas poucas palavras. Undici. Dopo di me ad alta voce, ragazzi. Chi ha lasciato la finestra aperta? Di nuovo, 11. Chi ha lasciato la finestra aperta?
De novo. Chi ha lasciato la finestra aperta? Muito bom. Depois eu vou treinar os números com vocês, tá? Quem deixou a janela aberta? Io ho lasciato la finestra aperta. Io ho lasciato. Mas eu posso falar, ó, de repente foi você que deixou. Então, tu hai lasciato la finestra aperta. Chi ha lasciato la finestra aperta? Tu hai lasciato la finestra aperta. Io non ho lasciato la finestra aperta. Va bene? 12, 12. Mais uma frase bonita, hein? Coloquei algumas frases bem legais nessa. Todas elas são especiais aqui, todas foram bem pensadas. 12. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta, oppure possiamo dire dall'obiettivo, certo? Gli, GLI tem som de LHI, então gli, certo? Ostacoli, gli ostacoli, os obstáculos, sono quelle cose, são aquelas coisas, spaventose, spaventare, assustar. Spaventose, che, CHI som de que, vedi, pronúncia por do dia, atenção. Quando togli, quando você tira, togli, tira. Gli occhi, os olhos, gli occhi, os olhos. CHI som de que, o GLI vocês já aprenderam, né? Já apareceu bastante vezes isso aqui. CHI apareceu na 11 e aqui também de novo, ó. CHI som de que. Dalla meta, oppure dall'obiettivo, obiettivo, pronúncia por do T. Frase do Henry Ford. O Henry Ford era de qual país? Henry Ford é de qual país, hein? Alguém sabe? Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos da meta. Silvia, ela botou assim: professor Silvano pulou muita janela para brincar com os amiguinhos. Eu vou falar assim que não, sabe por quê? A mãe falava que quem pulava a janela virava ladrão. Então ela não deixava a gente pular a janela. Isso, Henry Ford dos Estados Unidos. Stati Uniti, in italiano si dice. Stati Uniti. Mais uma vez a frase 12, depois de mim em voz alta. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. Ou quando togli gli occhi dall'obiettivo. Dalla meta oppure dall'obiettivo. Muito bom. Quando no futebol a pessoa faz gol, né? O que significa gol? Vocês sabem? O gol. Sabe que quem inventou o futebol foram os ingleses, né? O gol vem do inglês, assim, goal. E o que significa traduzir goal para... Nem sei como é que se fala essa palavra aqui em inglês, mas se eu for traduzir para o português, sabe o que significa? Meta. Então, buscar uma meta é fazer o gol. Você busca uma meta e conquista essa meta como fazer um gol no futebol. É difícil, mas você vai, tenta. Sempre tem a ajuda também de alguém, né? E aí você vai
lá e consegue, certo? Muito bem. Andiamo avanti. 13. L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Essa frase é muito boa, hein? Muito boa. Principalmente por causa do começo aqui, ó. L'esercizio. Cizio. L'esercizio. Repita. L'esercizio. 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 L'esercizio, vai. Então, o S som de Z, leser. O CI tem som de ti, então, leserti. E o Z no final ali tem som de TS. L'esercizio. Vou te falar que isso aqui é mais fácil do que português. Vai escrever a palavra exercício em português. Você fala um Z, mas não tem som, é um X, na verdade. Né? Exercício. Exercício. Aí tem som de C, mas também tem som de S. Por isso que muita gente não consegue escrever exercício. Na hora esquece, né? Como é que escreve essa palavra aqui? Tem o X, tem o C, sabe se é com C que você conhece e tal. Mas em italiano, l'esercizio, pô, para fazer o som do Z, eu boto S. Então matou ali já o começo, né? Leser-ti. O som de ti se faz com CI. Não tem uma outra forma de fazer o som de ti. Então bota o CI ali. Aí depois termina com l'esercizio. Opa, tem som de tsio. TS. Como é que eu faço o som de TS em italiano? Com Z. Aí você escreve, bota o Z. Escreveu a palavra. Só prestando atenção no som. Em português não dá para fazer isso com essa palavra, né? Repita, l'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Muito bem. Então, o som de Z aqui, o C som de ti, o Z som de TS, físico, também igual ao português, é físico. Favorisce, porque SC tem som de X aqui, ó. E SCI tem som de X, então favorisce la nascita. Pronúncia pura do di. Favorisce la nascita di nuovi, tem que ter o som do U aqui, hein? Nuovi neuroni. De novo em voz alta depois de mim. 13. Frase 13. L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. De novo. L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Vamos lá, sem medo de errar. Eu já li o livro do Flávio Augusto. Só não sei onde que tá. Vou indicar um livro para vocês. Muito gostosinho para ler. Nossa, que uma delícia. Aqui, ó. Nossa, que livro delicioso. Ó, compra na internet. 24 horas na Roma Antiga. Para quem gosta de história. Tá em português, tá? Deve ter a versão italiana. Não sei se tem versão italiana. Talvez tenha. Mas eu comprei aqui no Brasil em português. Editora Culturama, é isso? Esse livro é muito legal. Não é um livro muito grande. É um livro que conta o dia a dia das pessoas na Roma Antiga. Então ele pega lá a
a vida do carroceiro, a vida do padeiro. Aí fala sobre a hora em hora, sabe assim? De hora em hora. O que ele faz? A escrava, a mãe que cuida do bebê doente, aí conta uma hora do dia dela. É o mensageiro do império, o mensageiro imperial que vai para a Britânia. A vida do estudante que começa a aula matinal. É uma hora na vida do senador. Uma hora na vida da Virgem Vestal, que é uma espécie de... que é uma religiosa, né? Uma hora na vida do jurista, e assim vai. Do adolescente que rompe o seu namoro, olha que legal. Adolescente. Uma hora na vida do pedreiro, a dona da taverna, e assim vai. Tem uma hora o gladiador, bem legal. Conta bem. É um livro bem gostoso, ó. 24 horas na Roma Antiga. Um dia na vida das pessoas que viveram lá. É fantástico. Conseguiram a 13? L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. Vai. Muito bom. 14. Ó, e presta atenção, né? No significado dessa frase. O exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios. Quando a gente faz exercício físico, os músculos produzem uma substância chamada erisina. A erisina vai pro fígado. No fígado ela faz com que o fígado mande uma mensagem para o hipocampo, que é justamente a nossa parte do cérebro responsável pela memória. E o hipocampo, então, age em cima de células que tem ali dentro dele, que são células tronco. São células que podem se tornar qualquer célula. E fazem com que essas células se tornem o quê? Neurônios. Por isso que o exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios. Muito bem. 14. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Vai! Quem conseguiu? Comenta. Palavra ali, ó. Orologio. Legal, né? Então, vorrei salire sulla torre dell'orologio. Vorrei. Então, o Rzinho tremido aqui, ó. Vorrei. 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 Salire, subir. Sulla torre. Ó, de novo o Rzinho bem tremido. Torre. E agora? Dell'orologio. Torre dell'orologio. Eu sei, é difícil. Foi pra mim também. É treino. Torre dell'orologio. Torre, torre, torre. Dell'orologio. Dell'orologio. Repita. Torre dell'orologio. Torre dell'orologio. A Siena. Então, Rzinho tremido. Aqui também. Vorrei, torre. E orológio. GI tem som de DGI. GI tem som de DGI. GI tem som de DGI. Por isso, orológio. Orológio. Certo? Orológio a Siena. Eu botei lá em cima o som do GI também, deixa eu ver. Olha só. Não tinha colocado GI e o GE. Então o GI tem som de DGI. Eu não tinha colocado mesmo, não, né? GI são de DGI, GE são de DGE. Então, exemplo com E. Jesus Cristo, por exemplo. Né? Jesus Cristo. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Vai.
Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. De novo. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Mais uma vez. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. De novo. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. A cada repetição, até para mim, fica mais fácil. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. Vai. Muito bem. Ok? Andiamo avanti, né? Já treinamos bastante a 14. 15. Devo comprare un tagliaunghie subito. Devo comprare un tagliaunghie subito. Para quem quer também treinar a ler um pouquinho por dia italiano, você pode seguir, quem tem Instagram, seguir os jornais lá da Itália, sabe? Corriere della Sera, por exemplo. Vorrei salire su... Agora, 15. Devo comprare un tagliaunghie. Taglia, corta, unghie, unhas. Cortador de unhas, é um corta-unhas. Um corta-unhas, só que em italiano é uma palavra só. Tagliaunghie. Em português, posso falar um corta-unhas ou um cortador de unhas, né? Um corta-unhas. Um corta-unhas ou um cortador de unhas. Súbito, urgente. Devo comprare un taglia-unghie. Então temos o G ali, som de li. E aqui agora você já sabe, né? Que G e HI tem som de gui. Taglia-unghie. Repita. Taglia-unghie. Taglia-unghie. Devo comprare un taglia-unghie subito. Repita. Devo comprare un taglia-unghie subito. Vamos lá, então, ó, revisão rápida. 1. Il padre non fa usare il computer al figlio. Vai. 2. Il professore fa usare la calcolatrice agli studenti. 3. Ti piacciono gli spaghetti? 4. Mio figlio è andato a prendere il portafoglio. 5. Quanti minuti ci sono in un'ora? Quanti minuti ci sono in un'ora? Minuti. Não sapore do ti, hein? Tem que dar um intervalo entre o ti e o ci sono. Pra... Faccio l'insegnante. 6. 6. Faccio l'insegnante. 7. Paolo era talmente triste che ha cominciato a singhiozzare. Singhiozzare.
8. La disciplina è la forza che ci impedisce di allontanarci dalla strada che abbiamo disegnato a noi stessi. 9. Vorremmo 2 panini al tonno senza cipolla, per favore. 10. Il vincolo più sacro della società è l'amicizia. 11. 11. Chi ha lasciato la finestra aperta? 12. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta, dall'obiettivo. 13. L'esercizio fisico favorisce la nascita di nuovi neuroni. 14. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. 'Aqui uma dica, tá? Se você quer dizer que você subiu, por exemplo, se você quer dizer que você foi, você fala sono andato ou sono andata, né? Mulher fala sono andata, homem fala sono andato. Se você quer dizer que você fez, você fala ho fatto, independente se é mulher ou homem. Pegou a diferença no começo? Ho fatto, ho studiato, ho preparato, ho tagliato. Tem contrário dessas palavras? Não tem, né? Tem contrário de cortar? Qual é o contrário de, de preparar? Tem o contrário de estudar? Não, né? Mas ir, tem, né? Tem contrário de ir, não tem? Eu vou, eu volto. Eu subo, eu desço. Quando tem contrário, então eu não falo ó, eu falo sono. Então, sono andato, sono salita ou sono salito. Se eu quero dizer que eu subi, se eu sou homem, eu falo sono salito sulla torre. Porque eu tenho que lembrar, tem contrário de subir? Tem, é descer. Então não é ho salito, é sono salito. Sono salito. E a mulher sono salita. Tá? 14. Vorrei salire sulla torre dell'orologio a Siena. 15. Devo comprare un tagliaunghie subito. Poi viene il numero 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e così via, e assim por diante. Lembra que no 1 e no 8 tem uma diferencinha. Eu não falo 21, falo 21. Eu não falo 28, falo 28. 31, 38, 41, 48, 51, 58,
61, 68, entenderam? 71, 78, 81, 88, 91, 98. Tá? Por quê? Porque o 1 e o 8 começam com vogal, por isso. Por isso. Certo? Abbiamo finito la nostra lezione. Se você gostou e não está inscrito ainda, te inscreve no canal. Deixa o like nessa aula se você gostou dessa aula. Comenta aqui embaixo nos comentários. Coloque o que você achou dessa aula, tá? Coloca de onde você é também, se você não colocou, certo? E compartilhe essa aula com seus amigos. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao.